Atos dos Apóstolos, toda a igreja. 2, versículo 1. Um lê o versículo 1. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se. Então lê para mim aí, gente. Cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde todos estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que concedia que falasse. Amém? Deus prometeu: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí nós lemos assim, diga assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Então vamos juntar os dois versículos assim: Deus prometeu: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E assim, em Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Assim, Deus vai fazer isso na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, fica de pé, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é a Tua palavra, são as Tuas promessas, que o Senhor derramará sobre toda a carne do Teu Espírito. A Tua promessa diz que os Teus filhos e as Tuas filhas profetizarão. Os velhos, os avançados de idade terão sonhos, e os jovens terão visões. O Senhor prometeu que aconteceria maravilhas nos céus e na terra. Quando a Tua igreja estava orando ali no cenáculo e aconteceu o Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Senhor, nesse seminário que o Senhor colocou no coração do pastor Antônio Menezes, eu sei também que muitas promessas vão se cumprir. Por isso, Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos, meu Deus, cubra este lugar com o poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo. Ordena os Teus anjos para guardar esse território. Amém. E nós amarramos e repreendemos todos os demônios e mandamos eles embora na autoridade e no poder do nome de Jesus. E durante, meu Deus, esses dias desse seminário profético, só o Espírito tem autoridade e liberdade neste lugar. Amém. O Espírito Santo de Deus. Amém. Guarda todos, meu Pai, que o Senhor separou para participar desse seminário, e abençoa, e a vida deles não seja mais a mesma, mas seja uma vida frutífera, uma vida que louva ao Senhor. Amém. Neste momento nós agradecemos o Senhor pela vida do pastor Antônio Menezes e pedimos ao Senhor, usa como o Senhor sempre usou, usa, Senhor, com a porção dobrada do Teu Espírito, e Ele venha ser bênção para a nossa igreja, bênção para a nossa vida. Nós Te agradecemos, oramos e pedimos ao Senhor no nome de Jesus, e recebemos com muita alegria o servo do Senhor, o pastor Antônio Menezes, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Feche os seus olhos. Ora comigo, Senhor Jesus. Eu sei que eu tenho um chamado. E esse chamado é para fazer a obra de Deus. Por isso, meu Deus, eu estou aqui à sua disposição para fazer a tua obra. Amém. Pode sentar-se, senhor. Eu quero abrir lendo só um texto, que é o texto base da nossa palavra de hoje, que é Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler tudo Coríntios 14, eu quero que você preste atenção. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, o Espírito fala mistérios. Mas
o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, assim como instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der o som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Mas, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dá bens graças, mas o outro não é edificado. Dão graças a Deus, porque falam em outras línguas mais do que todos nós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento do que para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei por este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e é por ele todos convencidos e por todos julgados, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se a face em terra, adorará a Deus,
testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Amém? Só quero voltar aqui nessa palavra do versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. O que Paulo está querendo dizer? Que a melhor maneira de convencer o incrédulo ou o indouto, aquele que é novo na fé, é através da palavra do conhecimento, através da revelação. A revelação, ela demonstra a presença de Deus, o poder de Deus. Ela impacta a pessoa. Quem que já foi impactado pela revelação na sua vida? Levanta a mão. Todos vocês, né? Olha você ver. Imagina uma pessoa que não conhece Jesus, você levar uma palavra de Deus para ela. Você dizer para ela assim: só um exemplo. Deus está vendo a sua aflição e Ele não te abandonou neste momento. A pessoa está sentindo uma aflição, está sofrendo uma aflição, e de repente ela tem uma palavra de Deus assim para ela. Imediatamente ela ergue a cabeça, passa a ter esperança, passa a ter fé. Por isso, a importância do dom e do conhecimento, que esse dom de revelação é o dom do conhecimento. Ele é uma das partes do dom da profecia. Profecia, ela tem várias partes. Existe a profecia pela palavra, você está profetizando a palavra. Existe a profecia que você profetiza de Deus, o que vai acontecer. Vai acontecer uma profecia. E aquilo realmente se cumpre. Profecia. E existe a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, que encaixa dentro da profecia, ela mostra exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Ela não é uma profecia do que vai acontecer. Ela demonstra exatamente o que está acontecendo. Então, uma pessoa que tem o dom do conhecimento, o dom profético do conhecimento, e é sobre isso que nós vamos falar todo o seminário, essa pessoa, ela não precisa ser pastor, ela não precisa ser diácono, ela não precisa ser um teólogo. Qualquer crente simples de oração pode ter este dom espiritual. Aliás, quando nós lemos esse texto, nós vemos Paulo mostrando uma igreja onde todos tinham a palavra do conhecimento.
Olha bem, entra o incrédulo na igreja. Você já imaginou? Ou o idoso. O incrédulo é aquele que já não acredita em mais nada. Né? Pode ser crente também, tá? Pode ser crente. Perdeu a fé, já não acredita em mais nada. Está na igreja, nem sabe por quê. Tem muitos incrédulos na igreja. E pode ser um idoso. O idoso é aquele que não tem conhecimento. A palavra de Deus diz que muitos perecem por não ter conhecimento. Então, lhe falta conhecimento. Então, ele não sabe por que ele está sofrendo, ele não sabe por que ele está passando aquilo, ele não sabe como resolver os seus problemas, não tem resposta. Ele é um idoso. Ele entra na igreja. De repente chega um irmãozinho, né? Põe a mão no ombro dele, fala com ele uma palavra. Suponhamos que ele está passando uma dificuldade financeira. O irmão chega e fala: olha, Deus vai abrir a porta para você. Esse irmão passou o dia inteiro procurando emprego e voltou para casa sem esperança. Aí o que vai acontecer? Ele já ergue a cabeça, não? Aí tem outro irmãozinho, né? Põe a mão no ombro dele para orar. Suas lutas, seu sofrimento, Deus me mostra que estão acabando. Sua vitória está chegando. Que povo é esse que cada um chega? Aí vem outro, põe a mão no ombro dele e diz assim: Jesus está te chamando. Levanta a tua cabeça, que Jesus tem uma obra muito grande na tua vida. Cada um chega com uma palavra de conhecimento. Uma hora ele vai se prostrar, ele vai dobrar e dizer: Deus está nesse lugar. Estão falando tudo que está passando no meu coração. Sem ter curso de teologia, sem ter seminário, né, pastoral, sem precisar estar no púlpito, você pode usufruir desse dom para alcançar almas. Diferente da igreja, porque não tem muito espaço, né, para você fazer isso. É um ou outro momento, né, que o pastor diz: vamos orar pelos outros, né? Vamos pôr a mão sobre o outro irmão. São poucas oportunidades que você tem. Ou quando você chega no final, dá uma palavra, né? Mas, olha bem, vai fazer isso numa visita. Vai fazer isso numa visita. Chega lá, Deus me deu uma palavra para você. E você traz aquela palavra para a pessoa começa a chorar. Quer dizer, tudo isso que eu estou passando, já o Senhor mandou te chamar para você ir para a igreja comigo. Inicia um culto na sua casa ou na casa do vizinho, chega lá, ajuda 3, 4 pessoas, libera uma palavra para um, libera uma palavra para outro. Daí a pouco tem 10. Vamos lá naquela casa lá, que Deus está falando. Deus está usando aquela irmã, Deus está usando aquele irmão para revelar. Ele põe a mão na minha cabeça e fala a minha vida, fala o que está acontecendo comigo. É para isso que serve isso agora. A igreja ser edificada. Mas tem um detalhe. Não é isso? Tem um detalhe? Tudo tem um detalhe, né? Uma vez chegou um jovem perto de Jesus e falou: oh, Senhor, eu queria tanto fazer parte do seu reino, Senhor. Ai, como eu queria te seguir, ser um dos seus discípulos, andar contigo como eles andam. Vocês ouviram o que é mesmo?
Quero. Sabe os mandamentos? Sei. E começou a destrinchar os mandamentos para Jesus, né? Não matarás, não roubarás. Aí Jesus vai e fala para ele assim: bom, então, querido, tá fácil. A Bíblia você já conhece. Não é difícil. Agora vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, fica livre. E vem, eu vou mandar junto. Você vai ser um dos meus discípulos. Aliás, eu vou precisar de substituir um cedo ou tarde. Jesus estava pensando no substituto do Judas, né? Eu vou precisar substituir um. Ele baixou a cabeça. Você assim, não posso não. Eu tenho muitos bens, Jesus. Não, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Não posso. Eu queria te seguir, mas não queria. Se seguisse, né? Eu vim aqui, passava amanhã com o senhor, voltava de tarde para cuidar dos meus negócios, eu vim de tarde ou de noite, né? O coração dele estava nos bens. Bom, não quer dizer que hoje você vai ter que largar, pastor, boa ideia, estou doido para sair do meu serviço mesmo. Eu estou ganhando aqueles empreguais, eu quero fazer obra, né? Eu vou sair daquele serviço. Calma lá, irmão. Não é nada disso. Não é nada disso. Uma disposição. O chamado é uma disposição interior. Interior. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? É muito bonita essa palavra, né? Não é verdade? Jesus disse assim: meu filho, não dá para você enterrar seu pai. Ô Senhor, eu quero te seguir, Senhor. Eu quero andar contigo. Então vem, meu filho. Não. Deixa eu lá enterrar meu pai primeiro. Jesus, que eu enterrar meu pai, eu vou estar ali. Aí eu venho. Só que naquela época o enterro durava no mínimo 10 dias. E certamente, se ele estava preocupado em enterrar o pai dele, ele devia ser primogênito, porque o primogênito era responsável por tudo no velório do pai. E para acabar de complicar, além de ser o primogênito, ele era herdeiro. Então ele tinha que enterrar o pai, assumir os negócios do pai. Ele queria seguir Jesus. Aí o Senhor diz para ele, né? Bom, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Observa que o filho falou que o pai dele tinha morrido. Correto? O filho dele tinha morrido, o pai dele tinha morrido, ele queria enterrar o pai. E Jesus então fala de morte para ele. Porque cruz naquela época era uma pena de morte. Quem tomava a cruz estava condenado. Só condenado carregava a cruz. Estava condenado à morte. Você consegue entender? Para começar, Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os mortos, não preocupa não. Agora, é o seguinte: você também vai morrer. Você tem que morrer para esse mundo.
Tome a sua cruz e siga. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Tem muita coisa aqui nesse mundo. Eu tenho as crianças para cuidar, tem mãe de família aqui, tem pai de família, tem meus filhos. Eu tenho minha casa, meu aluguel para pagar. Eu tenho minhas prestações, eu tenho que trabalhar, pagar minhas prestações. Eu só já faço. Como é que eu vou fazer para cumprir essa palavra ao pé da letra? Como é que você vai fazer? Hein? Como é que você vai morrer com esse mundo? Como? Tem jeito? Hã? Tem jeito de morrer? Você tem que estar vivo. Para cuidar das crianças tem que estar vivo. Pagar aluguel tem que estar vivo. Eu nunca vi um defunto pagando nem o aluguel do túmulo dele ali, ó. Ali, né, no cemitério da saudade. Você já viu alguém passando o guichê lá e pagando, né, a prestação, o condomínio, né? No cemitério tem um condomínio que paga, não sei se é anual, né? O mensal, para cuidar da limpeza do cemitério. Você já viu algum defunto lá pagando o condomínio? Não tem. Agora, eu chamo a sua atenção para essa atitude. O apóstolo Paulo ele diz assim que nós temos que viver no mundo como se nós não estivéssemos no mundo. Temos que viver no mundo. Temos que viver no mundo, mas como se a gente não tivesse. Nossos pés estão aqui, mas a nossa mente está. Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 6, né? Eu acho que eu já li esse texto para vocês, que fala, né? Não ajuntar, né, seus tesouros aqui, onde a traça, corrói, é isso? A ferrugem e pó, né? Aí ele diz assim: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Para você receber este dom, seu coração tem que mudar, né? Aonde está seu coração? Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. E aonde tem que estar o seu coração para receber especificamente esse dom? Vou dar um exemplo para você. Você quer ser engenheiro? Para onde vai teu coração? Pensa na faculdade, na prova da faculdade, não é verdade? E você começa a imaginar os prédios e começa a andar. Não, eu quero fazer um prédio igual aquele, uma ponte igual aquela. Teu coração começa a sonhar com engenharia, não é verdade? O teu coração começa a pensar naquilo.